Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E abrindo o nosso ano de 2023, eu já quero começar com 3 aulas maravilhosas que serão postadas para vocês aqui no canal com o tema de Páscoa. É isso mesmo, eu preparei 3 aulas para vocês e hoje nós teremos a primeira aula com o tema de Páscoa. Então corre, aproveita aí, ativa o sininho para receber as notificações e não ficar de fora dessas 3 aulas que estão lindas, super fáceis de pintar. Eu fiz um passo a passo maravilhoso para vocês e eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade de vocês ganharem um bom dinheirinho agora aí na Páscoa. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Geise Poubel e eu estou aqui na Pano de Casa. Então chega de conversa, abra suas tintas, pegue seus pincéis e bora, venha pintar comigo. E para começar a nossa aula de hoje, nós vamos pintar ovos de Páscoa com laço. Então vamos iniciar com o fundo da nossa pintura, como eu já ensinei em outras aulas aqui. Eu vou iniciar esse fundo com a tinta verde oliva e vou estar utilizando o pincel da Condor, o 421, o número 4, tá bom? Mas se você não tiver o 421 número 4, também vai servir o 456 da Condor, o número 4, tá? Essa referência 421, ele é um pincel bem molinho, então não é todo mundo que está acostumado a trabalhar com ele, tá? Então não tem nenhum problema em você iniciar com o pincel da Condor 456. Só aconselho que seja um tamanho pequeno, porque vocês vão observar que os cantinhos aonde a gente começa a fazer o fundo são bem pequenos. Então, se vocês pegarem um pincel muito grande, vocês não vão conseguir trabalhar esse fundo como deve ser trabalhado, tá joia? E aproveitando, eu já quero deixar avisado que todos os materiais utilizados para essa aula, tanto tintas quanto pincéis e também o risco dessa aula, estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai ter um link, você vai clicar nele, aí você vai ter acesso ao risco dessa aula com a lista de todos os materiais, tá joia? Então acompanha a aula sem preocupação, que logo logo você vai poder imprimir esse risco e pintar aí direto da sua casa, tá bom? Então, em volta do ovo, tá? Eu vou estar fazendo esse fundo, vou estar trabalhando todo esse fundo e você vai acompanhando aí comigo como ele está ficando. Vem pintando, vem esfumaçando, não esquece que a parte mais escura é onde está encostadinha, são as partes que estão por baixo da pintura, então por isso que eu vou pintando e vou esfumaçando essa pintura todinha, tá bom? Vem acompanhando comigo, tá? Para essa primeira base de fundo, nós vamos utilizar nela toda o verde oliva e você vai fazer igualzinho aí na sua casa, na sua pintura, como eu estou fazendo aqui nessa aula, tá bom? Não tem erro, você vai observar que vai ficar bem igual a minha pintura. E como eu sempre digo, o fundo parece que tá ficando um borrão muito feio, mas não é. No final você vai ver que tudo faz sentido, vai dar vida para sua pintura, tá joia? Então não fica com medo e bora fazer esse fundo comigo. Vocês estão observando? O pincel é pequeno, tem bastante cantinho, então eu vou com cuidado para poder preencher o fundo, tá? Porque por baixo das margaridas também tem fundo. Olha, esse pedaço que eu tô fazendo, ele tem um fundo também esverdeadinho, então a gente vem com esse pincel pequenininho, com muito cuidado para a gente poder não avançar os ovos, porque a gente não quer pintar dentro dos ovinhos de verde, é só o lado exterior dessa pintura, tá bom? Também não queremos avançar as margaridas, então você vai fazendo aí com muito cuidado, vai acompanhando bem direitinho como que eu fiz esse fundo, tá joia? E assim segue a nossa pintura. E eu já aproveito para poder pedir para aqueles que ainda não são inscritos, se inscreverem no canal,
deixar o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar escrito que eu respondo a cada um, tá? Na medida do possível, tá joia? E não esquece, compartilha lá naqueles grupos de pintura que você faz parte, para que outras pessoas, assim como você, possam ter acesso a esse conteúdo que é de extrema importância, não só para você, mas para outras colegas também. E o mais legal, de graça, gente, é isso mesmo, não estou cobrando nada para poder passar esse conhecimento para vocês, e a única coisa que eu peço, com muito carinho, é que vocês possam compartilhar e divulgar o meu trabalho nas outras redes sociais, tá joia? Então vamos seguindo fazendo esse fundo, e logo logo a nossa pintura vai estar com o fundo prontinho. Então é com muito cuidado, tá joia, que a gente faz o fundo. Tentando mostrar para vocês bem direitinho como que faz o fundo dessa pintura, tá? Então, a toda volta, aonde há necessidade de ficar mais escuro, eu estou aplicando uma intensidade maior, um volume maior da nossa tinta verde oliva. E aonde eu não quero tão escuro, eu venho subindo, esfumaçando com o restinho de tinta que tem no pincel. E vocês podem observar que eu sempre pego a tinta numa lateral só do pincel. Por que que eu faço isso? Para quando a gente for espalhar essa tinta e o seu pincel pegar a parte de cima no tecido, não ficar mais escuro que a parte de baixo. Olha como é que eu venho esfumaçando, vocês observam que não ficou muito escuro. Então, se você pegar a tinta da forma correta, não tem erro, tá bom? Todos os meus vídeos aqui do canal eu ensino essa técnica, e eu sempre falo que a forma como a gente coloca a tinta no pincel, o pincel que a gente escolhe para poder pintar, tudo isso influencia nas técnicas que vão dar forma para a sua pintura. Então, quando você deposita a tinta de forma errada no pincel, certamente a sua pintura vai ter algum erro. Então observa bem, é muito importante que você observe como que essa tinta é depositada no pincel, como que é feito o movimento no tecido, para que a sua pintura também fique bem perfeitinho, tá? Então segue comigo, vamos fazendo aí esse fundo, já já a gente está terminando com essa parte do verde oliva. Estão vendo? Eu venho subindo, esfumaçando com muito cuidado, ó, para não invadir as margaridas e dando aquele tom esverdeado. Parece que tá ficando um borrão, né? Mas vocês vão ver que não vai ficar, tá bom? Utilize a tinta verde oliva com cuidado, como eu tenho feito, porque nós vamos utilizar mais duas cores para poder estar compondo esse fundo, tá? A tinta de base inicial desse fundo é o verde oliva, mas nós vamos trabalhar também com cinza lunar e também vamos estar trabalhando com o branco, tá joia? Agora, vocês vão pegar o pincel da Condor, o 462, o tamanho 0, que a gente chama de brochinha. O que eu fiz aí, conforme vocês estão vendo?
eu depositei o meu pincel brochinha na tinta verde oliva, tirei o excesso no pano e vim esfumaçando a toda volta, tá? Você vem esfumaçando essa pintura toda volta, sempre pegando no verde e limpando no pano, para que não haja excesso na hora desse esfumaçado, tá bom? Então você vem esfumaçando com muito cuidado. Olha como é que é pouquinho. À medida que eu vou vendo que tem necessidade, eu volto lá, deposito no verde e esfumaço mais. Sempre limpando no pano, tá? Eu nunca deposito direto, porque se você depositar direto, vai ficar uma mancha mais escura e o fundo, ele vem na parte que encosta nos ovos e no fundo da margarida ele é mais escuro e para fora ele vai clareando. Então vocês têm que ficar muito atento a isso para que a sua pintura dê certo, tá bom? Então bora acompanhar aí comigo. E vocês não reparem o barulho, que a gente está com uma pequena obra aqui, e como eu sempre digo, gravação em casa é assim mesmo, a casa da gente tem vida, as coisas acontecem, e é assim que a gente vai seguindo a nossa vida, tá bom? Ó, voltando para nossa pintura, agora eu vou utilizar o cinza lunar e vou fazer o mesmo processo. Eu limpo ele lá no pano, um pouquinho o pincel, e venho esfumaçando. Comecei o esfumaçado por cima, unindo esse cinza lunar com o nosso verde oliva, tá? Reparem que eu limpei bem o pincel, tá bom? E venho esfumaçando, fazendo essa mescla do verde oliva com o cinza lunar. E assim a gente vai dando formato e vida para o nosso fundo. Aí vocês podem estar na dúvida, Geise, mas por que você está subindo com esse cinza lunar, com esse verde oliva? É porque depois do fundo pronto, nós vamos fazer os matinhos, sabe? Aqueles matinhos mais altos que tem. Então a gente precisa ter uma base de fundo um pouco mais para fora da pintura para que esse matinho venha fazer parte da nossa pintura. Então segue aí que você vai ver que tudo tem muita lógica. E se você já sabe fazer fundo, pode passar para frente, pode acelerar esse vídeo, não tem problema nenhum. Mas eu te convido a ficar comigo e a assistir a aula do começo ao fim, porque eu sempre falo para as minhas alunas que toda aula é uma técnica diferente e a gente vê outra pessoa pintando, a gente aprende novos movimentos, novas técnicas e assim a gente vai desenvolvendo ainda mais o nosso conhecimento na pintura em tecido. Então vale muito a pena você assistir todo o processo dessa aula, tá bom? Ó, vocês viram que eu tenho maior cuidado para poder não avançar para dentro do laço. Não quer dizer que algum resquíciozinho, alguma coisa que tá no pincel não vai encostar, mas a intenção aqui é controlar bem o pincel para poder não pintar dentro dos ovos, do laço, da margarida, porque não é a nossa intenção, tá bom? Ó, agora eu tô vindo com o cinza lunar, fazendo aquela integração, mas vocês estão vendo que tá ficando suave, mas ao mesmo tempo mesclado? Agora eu já peguei um pouquinho do verde oliva, vou pegar um pouquinho do cinza lunar, vou colocar as duas cores no pano, vou fazer uma misturinha e vou limpar o pincel. Então vai ficar um verde misturado com cinza lunar, tá bom? Olha como que eu vou fazendo. Vai dando um tom bem bonito pro nosso fundo, tá? O cinza lunar é para dar aquela quebrada no fundo, fazendo aquele escuro do fundo, né? Uma sombra no fundo, tá? Por baixo das folhas, quando a gente olha dos galhos, a gente sempre vê um fundo mais escuro. O cinza lunar ajuda para isso. Então, por isso que a gente está utilizando aqui na nossa pintura a cor cinza lunar, tá bom?
E o fundo não é simplesmente você jogar o pincel ali e começar a fazer um movimento circular e achar que ele tá pronto. Não, eu sempre vejo a pintura já pronta antes de fazer o fundo, sabe? Eu visualizo ela pronta, o que eu quero fazer. Então vocês olham bem a pintura quando ela estiver pronta, tá? Aí na foto que vai ter dela ao final da aula, que eu mostro ela pronta, vocês olham para vocês poderem ter noção até onde vocês vão avançando com o verde, até onde vocês podem jogar um pouco mais do cinza lunar, para que esse fundo fique bem direitinho, tá joia? E a gente já tá quase no processo final desse fundo. Não é um fundo difícil de fazer, você precisa ter controle com o pincel, sempre depositando ele lá na tinta e limpando ele no pano. Olha como é que eu mostrei bem aí, tô mostrando para vocês. Eu tiro o excesso e limpo ele, então fica só aquele resquício. Agora eu vou fazer essa parte de dentro do laço. Ele tem um restinho do verde oliva, mas ele vai intensificar um pouco mais com esse cinza lunar. Então vai ficar a cor que eu quero pro meu fundo, tá joia? Então essa parte de baixo eu estou fazendo ele bem esfumaçado, claro, com o nosso cinza lunar. Ó, eu vou lá, deposito de novo no pano e volto esfumaçando. Eu acabei demorando um pouco para voltar, para esfumaçar, porque eu resolvi lavar o meu pincel e dar um tom mais cinza sem o verde agora, tá? Então, por isso que eu demorei. Eu fui lá, lavei o pincel, sequei ele bem, depositei novamente na tinta cinza lunar e vim esfumaçando com o pincel limpo. Então, vai dar um tom mais acinzentado, porque a primeira passada ele estava já com a tinta verde oliva, então agora eu não quero mais trabalhar intensamente com esse verde oliva, por isso que eu lavei o meu pincel. Então vocês estejam sempre atentos a isso, para que vocês consigam fazer essa composição de cores de acordo com as técnicas, sem se perder. Pincel sujo, a cor que está no pincel é a cor que vai para o pano. Então se você quer uma cor cinza lunar, como foi o meu caso aqui, lava o pincel e começa com o cinza lunar. Agora vocês vão fazer o matinho e para isso vocês vão começar a trabalhar com o verde kiwi. É isso mesmo. Eu utilizei aqui o pincel 413, o número 8 da Condo. Você deposita ele lá na tinta, olha, ele é um pincel chanfrado, você deposita na tinta e vem e puxa ele para cima, tá bom? Esse matinho é um matinho que ele não tem tantas curvas, ele não é muito curvado, então você dá uma leve curvadinha nele, joga para cima, não fazendo aquela curvona, uma leve curvadinha, como eu tô mostrando aí no vídeo. E esse processo vai se repetir por todo o nosso fundo. Eu vou estar trabalhando com esse matinho, que a intenção dele é que ele fique por trás dos nossos ovos e das nossas margaridas, tá? Então você vai acompanhando aí. Ele é aleatório, tá? É um matinho aleatório. Eu vou fazer para vocês no risco, vocês vão ver que no risco vai ter esse matinho, mas vocês podem fazer também de olho. Quem sabe fazer de olho não precisa fazer o risco dos matinhos, tá bom? Eu quero aproveitar, pedir para vocês deixarem aqui nos comentários. Essa foi uma aula que eu resolvi fazer diferente, a nossa aula número 1. Eu resolvi gravar
a pintura dela toda sem áudio. Eu não fiz o áudio e agora eu estou fazendo um áudio por cima. É um teste que eu estou fazendo por conta dos muitos barulhos que eu tenho aqui na minha casa, para ver se fica bom. Mas eu estou testando e você já deixa aqui nos comentários falando se o áudio tá bom, o que vocês acharam da aula. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que eu possa melhorar também, tá joia? Então bora acompanhando aí comigo. E vocês reparem que eu venho integrando a parte de baixo desse matinho com a parte de cima. Eu já vou produzindo também o caule da nossa margarida e assim eu vou dando formato, tá? Eu vou fazendo aos poucos, visualizando aonde eu quero que os matinhos saiam, para que fique tudo muito bem uniforme. Lembrando também que esse verde kiwi é a tinta de base, mas ainda vamos utilizar a nossa tinta para estar fazendo a sombra, o verde oliva e a luz com o branco, tá bom? Outra coisa, eu disse para vocês que a gente utilizaria a tinta branca para pôr no fundo, tá? Mas eu me enganei, nós não vamos utilizar o branco pro fundo, tá joia? Não foi utilizado aqui nessa pintura o branco para o fundo, só o verde oliva e o cinza lunar, tá? Porque depois que eu pintei, eu vi que não tinha necessidade de colocar o branco, porque ficou um degradê muito bonito do verde oliva com o cinza lunar. E eu acelerei o vídeo, mas dá para vocês verem direitinho que eu venho fazendo os matinhos, tá? Por todo esse fundo eu venho trabalhando com ele. Vocês vão seguindo e vão fazendo igual. Não tem mistério, porque esse é um pincel chanfrado, então ele é um pincel super indicado para poder fazer isso. Eu uso muito, gosto particularmente. Eu não fico sem ele, porque é um pincel que me serve para muitas técnicas aqui quando eu quero fazer esses matinhos, ele me auxilia muito. E eu tô sempre mostrando para vocês aqui os pincéis que eu gosto de trabalhar. Não que vocês tenham a obrigação de comprar os pincéis, tá bom, gente? Vocês comprem os pincéis que vocês acham que tem necessidade. Mas aos poucos é bom vocês terem aquelas ferramentas que são chamadas de facilitadoras. Para mim, esse pincel 413 é um facilitador do meu trabalho. Agora, depois de fazer a base desse matinho com o verde kiwi, eu começo a trabalhar em cima desse matinho com o verde oliva. Eu quero dizer para vocês que não é para vocês fazerem logo em seguida. Dá um tempinho de uns 10 minutos para que esse verde kiwi, para que o tecido absorva bem esse verde kiwi. E assim vocês comecem a trabalhar com verde oliva. Por que eu sempre falo isso? Porque se vocês começarem a trabalhar com verde oliva, logo em seguida que vocês pintam com o verde kiwi, essa tinta kiwi vai mesclar com o verde oliva e não vai dar o efeito de sombra. O que a gente quer fazer aqui nesse matinho? Vocês podem observar que eu tô fazendo um sombreado, tá? Nesse matinho, por todo ele. Então, ó, eu venho nos cantinhos, eu vou fazendo mais embaixo, eu vou fazendo aquela sombra. Se o verde kiwi estiver molhado, eu não consigo dar esse efeito. Então, vocês precisam ter essa paciência e entender que tinta molhada em cima de tinta molhada não faz efeito. Vocês não vão conseguir fazer efeito. Então, tem que ter paciência, tem que esperar secar um pouquinho, tá bom? Então vão acompanhando aí que vocês vão ver que eu consigo fazer a técnica do sombreado bem direitinho, fica bem perfeita, porque eu dei aquela pausa de uns 10 minutinhos para o meu verde kiwi dar aquela secada, para o meu tecido absorver um pouco mais e assim eu conseguir fazer o efeito de sombra, tá bom? Agora,
depois de trabalhar com esse verde oliva, deixa secar mais uns 10 minutinhos, dá aquela pausa, vai tomar o café e volta com o seu branco. E o branco é para dar luz, então você não vai usar em todo esse matinho, só em alguns pedaços você vem passando para poder dar luz e fazer assim o efeito que a gente precisa para o matinho, porque esse matinho ele tem luz nele, então a gente precisa trabalhar com o branco, tá bom? Então eu não trabalho nele todo, eu venho em alguns pontos de cada matinho e venho depositando esse branco. Quando eu utilizo esse branco para poder dar essa luz, aqui nesse caso eu estou usando o pincel da Condor, o 456, sendo que é o tamanho 6, tá? Inclusive essa referência 456 eu utilizo para várias coisas em minhas pinturas, então é um pincel que eu indico que você tenha. Vai acompanhando que você vai ver que eu venho dando luz, tá? Uns eu passo por em cima mesmo e puxo, outros eu vou só na pontinha, só numa lateral, e assim eu vou compondo todo esse fundo com o branco, tá bom? Agora eu venho retocando, já secou um pouquinho as primeiras, eu vejo que tem necessidade de clarear um pouco mais, eu venho fazendo, tá? Não tenha pressa de dar o efeito de uma só vez, porque à medida que vai secando é que você visualiza a necessidade de retoque, tá bom? Agora eu passo o branco no pezinho do caule da margarida, porque aí a gente vem trabalhando melhor, tá? Agora sim, nós vamos começar a fazer as nossas margaridas. Eu utilizo o pincel 456, tamanho 6. Tá acelerado, mas dá para vocês visualizarem. Eu passo o nosso diluente de base, só para poder molhar um pouquinho esse pano, é bem pouquinho. E eu venho trabalhando agora com a nossa tinta cinza lunar, só para poder fazer uma base no fundo dessa margarida. Olha bem aonde eu passo, tá? Para que você consiga fazer aí também. E essa técnica nós vamos utilizar em toda a margarida, tá bom? Eu venho com cinza lunar em volta do miolo para fazer aquele sombreadinho. Essa vai ser a nossa base da margarida, é utilizar esse cinza lunar, tá bom? Agora nós vamos fazer as pétalas, tá? Das nossas margaridas, e você vai utilizar a tinta branca e o pincel da Condor 326, o tamanho 8. Esse pincel ele é ótimo para poder fazer as pétalas das margaridas. Inclusive é o mesmo pincel que eu uso para poder fazer os miosotes. Então, vale muito a pena investir nesse pincel. Você vai observando que eu deposito o pincel na tinta branca, coloco ele depositado por inteiro na tinta branca, vou lá no pano, boto ele encostando todo no meu tecido e depois viro ele de lado e arrasto para baixo, tendo o cuidado de deixar um vãozinho entre uma pétala e outra, porque a intenção é que esse cinza lunar ele fique bem aparente para fazer a divisão de uma pétala de outra, tá bom? Então você vai acompanhando, não é difícil de fazer com esse pincel da Condor 326, o número 8. Vocês vão ver que é muito, mas muito fácil fazer as pétalas, tá joia? Então quando vocês puderem, adquiram esse pincel porque vale muito a pena. Eu gosto demais dele. Eu tenho ele nesse tamanho 8, tenho ele no tamanho 10 também, que é para fazer pétalas maiores. Então é um pincel que eu uso muito, tá? E aí nós vamos utilizar apenas a tinta branca em cima dessa base que a gente fez com cinza lunar. Lembrando que a gente vai fazer a aplicação, nós vamos fazer essas pétalas, mas depois que essa pintura secar, a gente vai vir retocar esse branco, só depois que ela secar. Geralmente eu retoco ela de um dia para o outro, tá bom? Então vocês estão acompanhando, eu passei o diluente nas outras margaridas, tá?
Utilizei o pincel mesmo da Condor 456 para poder passar. Não utilizei esse 326 para poder não danificar essa cerda dele. Vim trabalhando com cinza lunar. Não preencho o miolo de cinza lunar. Preencho só onde vai ser pétala, tá? Porque o cinza lunar ele faz o papel da base. E à medida que a gente vai fazendo o formato da nossa pétala, é que vai aparecendo esse fundo de cinza lunar e fica muito bonito, porque esse cinza lunar é ele que vai dar vida no formato de cada pétala. Então acompanha aí, lembrando que cada uma margarida ela tem um tamanho de pétala, então você controla esse tamanho da pétala que você vai fazer com o tanto de tinta que você pega e a forma como você deposita esse pincel no seu tecido, tá bom? O vídeo tá acelerado, mas a primeira margarida vocês viram que não é difícil de fazer. Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando a utilizar esse pincel, então dá uma maratonada aí na minha playlist de pintura em tecido, que você vai ver que é bem fácil utilizar esse pincel, tá joia? Aconselho vocês utilizarem uma tinta branca bem novinha, tá? Porque as tintas velhas, elas são duras e para fazer pétalas a gente precisa de uma tinta nova, uma tinta mais diluída, tá bom? Agora a gente está preparando para poder fazer a última margarida, utilizando também a mesma técnica, umedecendo um pouco com diluente, e eu utilizo o diluente para tinta de tecido da Acrylex. Eu compro sempre aquele vidrinho de 60 ml, eu gosto de comprar desse menor, mas também tem potes maiores, vai do seu gosto, tá bom? E você umedece um pouco, não é muito, porque o pano não pode ficar muito molhado, é só para facilitar na hora da gente colocar o branco, ele deslizar melhor, tá bom? Aí você vai dando formato na pétala, como eu estou fazendo aí no vídeo, e assim a sua pintura vai dando formato, tá? Vai acompanhando. Aqui no vídeo eu tô virando a tábua para poder facilitar a visualização de vocês na hora da filmagem. Mas geralmente eu não movimento a tábua, tá bom, gente? A gente vai aprendendo com o tempo a pintar sem movimentar a tábua. A experiência vai fazendo isso. Mas para facilitar para vocês, eu movimento a tábua. Agora que vocês vão observar que eu já pintei os miolos. Eu utilizei de base o amarelo limão. Depois eu vim com o amarelo ouro e por último eu estou aplicando, como vocês estão vendo, um pouquinho de caramelo, é isca de caramelo, só na parte de baixo do nosso miolo. E assim a gente deu formato à nossa margarida, tá joia? Eu já ensinei também a fazer miolo aqui, então não tem mistério, tá? Agora a gente passa o diluente nos nossos ovos. Eu passei primeiro no nosso primeiro ovo, utilizei o pincel da Condor para poder passar esse diluente, ficar melhor a aplicação, o 462, tá bom? O tamanho 4. Agora vocês vão ver que eu fui utilizando o pincel 456, o número 6, com a minha tinta branca, fiz aquele primeiro desenho ali do ovo, o primeiro risco é com branco. Logo após vocês vão ver que eu vou estar começando a fazer, olha, eu já estou fazendo com rosa bebê, então não utilize um pincel muito grande. Aqui eu utilizei o 456 tamanho 6, mas vocês vão ver que no próximo risquinho, que vai ser de branco, eu vou pegar o pincel 413, o número 4. É aquele que eu usei para poder fazer os risquinhos do matinho. Eu utilizei para poder começar a pintar essa parte aí, depois do rosa que a gente vai pintar com o branco. Então, você já sabe para que não pode pegar um pincel muito grande, porque se você pegar um pincel muito grande, você vai borrar a sua pintura, tá? Olha aí, eu comecei a dar uma retocada nessa tinta rosa bebê, tá?
E agora nós vamos trabalhar com o branco. Acompanhe que não tem mistério, porque vocês só vão preencher esses riscos aí que você viu aí. A hora que você imprimir, você vai ver essas partes todas divididinhas direitinho. Por que eu não estou com esse vídeo lento? Porque não tem mistério. Vocês só vão preencher cada parte conforme eu estou preenchendo aí, tá bom? Depois que eu utilizei o pincel da Condor, aquele menor, tamanho 4, eu venho com 456, tamanho 6, acertando o formato certinho. Agora vocês estão vendo que eu estou utilizando a tinta azul bebê. Agora eu já estou utilizando a tinta branca e já passei também para tinta rosa, tá bom? O vídeo tá acelerado, mas como eu já expliquei, dá para vocês visualizarem muito bem. É só preencher certinho no risco que eu fiz, que não tem erro. Nesse momento vocês não vão fazer sombra, não vão dar luz, nada disso aqui. Os ovos são muito fáceis de fazer. Agora eu já estou no branco de novo. É só preencher, tá bom? Então acompanha aí que vocês vão ver que não tem mistério. Para a aula não ficar muito grande, eu dei uma acelerada nessas partes que são bem básicas, porque não tem mistério, tá? É só vocês preencherem conforme eu já falei, acompanhando direitinho aí. Agora, a gente está começando a preencher o segundo ovo, então a base dele todinha é de branco, vocês não vão pintar dentro das bolinhas. Toda a base desse segundo ovo, vocês vão pintar de branco, tá? Preencher ela todinha, tendo atenção para que a trama do tecido fique bem preenchida, mas não fique sobrecarregada de tinta. É esse cuidado que eu peço que vocês tenham aí. Então acompanha comigo que eu preenchi toda essa base do segundo ovo de branco, tá joia? Não tem mistério. E eu utilizei, para poder preencher toda a base desse ovo, o 456, o tamanho 6. Eu não mudei de pincel nessa parte de cima. Reparem que na parte de baixo eu peguei o 413, o tamanho 4 da Condor, para poder pintar aquele cantinho lá de branco. E já aproveitei e comecei a fazer o preenchimento das bolinhas. Fiz lá embaixo as bolinhas que são de azul, já vim preenchendo todas as demais bolinhas que levaram a cor azul bebê. Então todas com azul bebê eu fui preenchendo e vocês vão acompanhando através da pintura que cada bolinha tem a sua cor.
Então aqui eu vou utilizar o rosa bebê e o azul bebê para poder fazer as bolinhas, tá bom? Então é só vocês olharem bem a pintura e acompanhar quais bolinhas vocês vão pintar de azul e quais bolinhas vocês vão pintar de rosa bebê. Não tem erro, tá bom? E o pincel, vocês utilizam um pincel que dê para poder pintar bem essas bolinhas sem borrar essa pintura, tá? Eu voltei, fiz um retoque nas bolinhas, tá? Porque eu notei que alguns espaços estavam sem pintar. E agora eu já peguei a minha tinta cinza lunar, vim na lateral do primeiro ovo, tá bom? Olha como que eu fiz. Eu peguei o pincel 456, o tamanho 6, e vim fazendo uma delimitação nessa lateral todinha do ovo. Eu passo esse cinza lunar e já venho esfumaçando. Não é para deixar ele marcado, tá joia, gente? É para poder esfumaçar esse cinza lunar. Agora eu vim com cinza lunar também, naquela bolinha azul que eu fiz no primeiro ovo, lá na parte de baixo, passei um pouquinho para dar um leve sombreado, é mão leve, pouca tinta para poder dar certo, tá? Essa foi a técnica que eu utilizei aqui e não tem erro para poder fazer isso. Aí faz aquele efeito bem bonito de sombreado. E eu vou mostrando para vocês aí que eu pego só no cantinho do pincel e vou fazendo sombreadinho nas bolinhas também. E vocês vão vendo como vai dando formato, vai ficando muito bonito o nosso ovo com esse sombreamento, tá bom? É bem delicado, é tudo muito sutil, muito pouquinho. Olha como é que ficou bonito, tá vendo? E não tem mistério, é super fácil de fazer. Podem observar que eu não vou com a mão pesada, eu volto toda hora, limpo meu pincel, deposito um pouquinho no cinza lunar, venho passando novamente no ovo e assim a gente vai dando vida para essa pintura, tá? Sem ficar uma pintura pesada. Então tenham paciência que vocês também vão conseguir aí, tá bom? Agora a gente já vai passar para a última parte da nossa aula, que é o laço. Vocês vão pegar o rosa bebê, vão preencher todo o laço, todo o risco do laço com o rosa bebê. Não tem mistério, gente. E eu utilizei o pincel 456, intercalei com o pincel de número 6 e o de número 8. Por quê? Porque vocês vão aplicar todo o rosa bebê. Para essa aplicação, eu utilizei o tamanho 8. Mas logo em seguida, vocês vão ver que a gente vai começar a sombrear. Então, eu utilizei também o tamanho 6 nos locais que eu achei que o pincel 8 estava um pouco grande para poder fazer o sombreado, tá bom? Esse tipo de paciência nós temos que ter na pintura, porque se você pega o pincel errado, como eu sempre falo aqui, vocês vão errar a técnica, vai depositar muita tinta e tirar a tinta da pintura não tem como, gente.
Por isso que eu vou de pouquinho a pouquinho. Eu tento dar uma acelerada na aula para poder a aula não ficar muito grande, muito extensa, porque tem gente que não gosta de assistir aula grande. Mas vocês precisam compreender que, na verdade, no dia a dia, na hora de pintar o pano, você tem que ter paciência, não dá para você acelerar a pintura. Então tem que saber qual pincel usar. Utilizando o pincel correto, a técnica correta, a pintura fica perfeita, tá bom? Isso demanda tempo, demanda treino, e eu sei que vocês que estão aí comigo já há mais tempo já sabem que pintura em tecido não é fazer miojo. Eu sempre falo aqui, não é com 3 minutos que ela está pronta, tá? Eu acelero o vídeo, mas na vida real eu levei muito mais tempo para poder pintar. Então, estão vendo? Eu preenchi todo o laço com rosa bebê e eu vou deixar secar um pouquinho e já vou começar a trabalhar esse sombreado, tá bom? Olha, aí eu já comecei a trabalhar o sombreado com a tinta fúcsia, tá? Que ele vai estar dando o efeito da sombra, ele vai fazer o efeito da sombra no nosso laço. Então vocês acompanham aí aonde eu fiz todo esse sombreado do nosso laço. A próxima aula não vai ser nesse formato de gravação que eu fiz, que eu gravei sem o áudio e agora eu estou fazendo o áudio por cima. Então, esse modelo é um teste. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam desse formato, para que cada vez mais eu possa melhorar a qualidade dos vídeos para vocês. A minha intenção é essa, é uma aula experimental, dá para vocês verem a aula, pintarem como eu estou pintando, mas é um formato diferente que eu nunca fiz aqui no canal, então é muito importante a opinião de vocês para mim, tá bom? Então segue aí, olha, eu tô fazendo o sombreado na parte do laço, das pontas do laço, daquela parte das pontas que ficam por baixo do laço em si, entendeu? Então eu venho sombreando toda essa parte, vou naquele pedaço de cima onde tem a curvinha, vou naquela parte que está do laço que está por baixo, venho naquele meinho do miolo. Então vocês observam que eu vou sombreando e à medida que eu vou fazendo isso, vai dando vida para nossa pintura, tá? E segue aí fazendo o sombreado utilizando a tinta na cor fúcsia, tá? O pincel você vai escolher um tamanho de sua preferência, lembrando que aqui eu mesclei o uso do 456, tanto o número 6 quanto o número 8. Eu pego a tinta apenas de um lado do pincel, em uma lateral, deposito aonde eu quero e vou esfumaçando. Eu não deposito e deixo a pintura. Vocês podem observar que eu a todo tempo deposito e venho esfumaçando. Assim a gente faz um efeito mais realista nesse laço, sem ficar uma pintura marcada, tá bom? Isso é muito importante. E a gente está quase chegando ao final dessa aula. E eu já quero agradecer a presença de todo mundo aqui comigo. E dizer para vocês que qualquer dúvida, vocês já sabem que aqui nos comentários eu tenho respondido todo mundo na medida do possível, tá joia? Sigo sombreando, gente. Eu venho retocando aonde eu já fiz a sombra, porque já deu uma secadinha, então eu venho fazendo aquele retoque que eu sempre indico para vocês estarem fazendo aí na pintura de vocês. Já dá para ter uma noção que essa aula está ficando maravilhosa, esse pano vai ficar um espetáculo. Agora eu já vou começar a trabalhar a última parte, que é a nossa luz do laço. Para isso você vai pegar a tinta branca, olha lá que eu mostro bem rapidinho que ela só está numa lateral do pincel, não pego uma quantidade grande, deposito e venho esfumaçando. Olha, eu venho fazendo isso em alguns locais do nosso laço, para que vocês possam visualizar bem aonde precisa de luz. A luz
vem na parte que está por cima, aonde a luz bate e dá aquela claridade. Então eu venho trabalhando com a tinta branca, bem pouquinho, e venho esfumaçando. E já está no final da nossa aula, eu curti demais. E você, tá gostando? E a gente continua dando a luz, tá? Já bem perto de finalizar essa aula, como eu já avisei para vocês. Lembrando que nós vamos precisar deixar essa pintura secar por completo. Geralmente eu deixo ela de um dia para o outro e volto e retoco tanto o sombreado quanto a luz com o branco, tá joia? Porque ela fica mais bonita, mais acentuada e dá mais vida para poder essa pintura ficar mais realista ainda, tá? E eu aconselho você fazer a mesma coisa. Eu dei um zoom para vocês visualizarem eu fazendo essa parte das pontas do laço, tá? E se vocês olharem bem o meu pincel, vocês vão ver que ele está com tinta apenas de um lado. Olha como eu deposito, tá vendo? Eu já estou retocando onde eu já havia pintado. Peguei o fúcsia de novo e venho dando alguns retoques e acrescentando o sombreado onde eu acho que tem necessidade. Faço aquele retoque ali naquela parte de baixo do laço, só para intensificar mais, tá bom? Bem, aonde eu apliquei o fúcsia, eu estou intensificando um pouco agora. Olha como é que já está dando um realce muito bonito nesse sombreado. E ele tá fazendo, tá encontrando muito bem com a luz, né? Então tá dando para poder ver direitinho esse laço quando a gente retoca esse sombreado. E é isso, gente. Último retoque para a gente poder finalizar essa aula maravilhosa. Tá aí, pessoal, a nossa pintura toda finalizada. Aqui já estou no outro dia, eu deixei secar, tá? Toda a tinta, fiz os retoques de sombra, os retoques de luz do nosso laço, fiz o retoque também das nossas margaridas. Esse é o ponto principal, porque você faz a primeira aplicação igual vocês acabaram de ver aí no vídeo, tá? Depois vocês têm que esperar secar por completo e vir aqui e fazer o retoque dessas pétalas. E chegamos ao final de uma aula maravilhosa que abriu o nosso ano de 2023. Fala pra mim, não foi maravilhosa essa aula? Claro que foi, eu preparei com muito carinho e eu tenho certeza que você aí da sua casa também curtiu demais essa aula. Então já verifica aí, se você é inscrito no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha lá com as amigas nos grupos de pintura em tecido, com todo mundo que você conhece que gosta da pintura em tecido, para que esse canal cresça e cada vez mais eu me sinta animada e motivada para trazer para vocês conteúdos maravilhosos assim como esse. E não se esqueça, são 3 aulas com o tema de Páscoa. É isso mesmo, 3 aulas que eu preparei para vocês com muito carinho. E eu quero já que você deixe aqui no seu comentário. É muito importante para mim o seu comentário. Vocês sabiam que todo comentário de vocês é importante e ajuda o canal a crescer? É isso mesmo, ajuda o meu canal a crescer. Então escreve aqui, o que você achou dessa primeira aula? Gostou dessa novidade das 3 aulas com o tema Páscoa? Teve dificuldade? Qual a sua dúvida? Pode me perguntar aqui nos comentários
que eu irei te responder com certeza a sua dúvida e com certeza eu vou deixar aquele beijão para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por sua presença, muito obrigada por ter você aqui comigo. Eu sou muito agradecida por cada inscrito. É isso, até a próxima aula. Foi muito bom passar esse tempinho com vocês, tá joia? Ó, aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!